Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graças a Deus, né, irmãos? Eu estou feliz esta noite. As lutas, as dores, os ais são muitos, mas a vitória também que o Senhor tem nos concedido nos reconforta e nos faz continuar caminhando. A Bíblia nos diz que o Senhor não veio nos trazer flor, mas veio nos trazer espada, porque o reino é tomado à força. Então nós temos que lutar, nós temos que pelejar, e todas as vezes que você assume um compromisso diante do Senhor, pode ter certeza que o adversário da sua alma não vai ficar feliz com isso, e ele vai te atacar de todos os lados, e principalmente naqueles pontos que mais dói. Mas fato é que em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando nós estamos passando, parece que nunca vai acabar, parece que a dor não acaba, que o sofrimento não acaba, que a luta não acaba. Mas assim como acontece do nada, também termina do nada, porque o Senhor é Deus que permite que tudo comece do nada, mas também acabe do nada. Nós compartilhávamos na terça-feira que o princípio sempre é mais difícil, mas o término é gratificante. Tudo que é difícil no começo, e tudo é difícil no começo. E eu vou te dizer uma coisa: hoje eu e a pastora Érica estamos fazendo 23 anos de casamento, amém? No começo foi difícil, 23 de casamento, mas são 26 juntos. No começo foi difícil, já tomei salto. Irmão, todo mundo sabe que as baixinhas daquele jeito, né? Já voou salto na minha cabeça, mas Deus nunca deixou pegar, não. Glória a Deus. Mas naquela época nós não conhecemos o Senhor, amém? Foi no começo do namoro, nós não conhecemos o Senhor. Foi só depois de 3 anos que daí eu conheci o Senhor primeiramente. Aí depois ela veio. Aí o Senhor nos ensinou através do nosso primeiro pastor como cuidar da sua esposa, como amar a sua esposa. E eu aprendi que assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, eu devia fazer o mesmo pela minha esposa. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. E hoje são 23 anos. E eu digo que é um privilégio te ter do meu lado. É um prazer ter você como minha esposa. Te amo muito. E espero que até a volta do Senhor estejamos juntos, glorificando a Deus. Aleluia. Porque nós decidimos amar, irmãos. O amor não acontece do nada, você tem que decidir. E nós decidimos amar, e decidimos que íamos ficar para sempre. Viemos de famílias destruídas, pais, avós. Ela tinha esse medo de casar, mas nós falamos assim: não vai acontecer com a gente. Estamos aí, 23 anos, para a glória de Deus. Muitos amigos do passado casaram, separaram, estão em primeiro, segundo casamento. Até comentávamos esses dias. Encontrei um rapaz no Barbosa. Ele falou que já está no 3º casamento, e com uma mulher só ele casou 2 vezes. Falei: misericórdia, Jesus. Só o sangue do Cordeiro. E já casou 2 com ela, separou e já está com outra. Mas eu louvo a Deus que ela foi minha primeira e única, e vai ser até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que muitos já conhecem, que muitos já ouviram muitas mensagens a respeito disso, mas é sempre bom o Senhor nos recordar. E se Ele nos trouxe essa palavra, terça-feira foi o dia dos Salmos, e é Salmos de novo. Eu abri lá o link com os Salmos, depois o irmão Tiago veio com mais uns Salmos, e hoje nós temos um Salmo de novo, mas hoje é 51.
Aleluias. Um salmo muito conhecido, mas que nós aprendemos muitas coisas nestes salmos. Esse salmo, geralmente os estudiosos dizem que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, quando Davi, ele reconhece os seus erros e se arrepende dele. Depois ele pede a purificação e a regeneração de tudo aquilo que ele fez. E por último, ele pede a Deus que o ajude, para que ele possa ensinar aos pecadores o caminho do arrependimento. E no Salmo 51 vai nos dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Então nesses 4 versículos, Davi ele reconhece o seu erro. Nós sabemos que quando Davi escreveu esse salmo, foi quando ele teve aquela situação com a mulher casada, e ali ele se deitou com ela e depois colocou o esposo dela na frente da batalha e ele morreu. E depois chega o profeta Natan e conta uma história para Davi. Davi se enfurece, mas depois Natan vai lá e fala: esse cara é você, Davi. E muitas vezes nós temos que começar a entender que tem pecados na nossa vida que já estão tão perto da gente, tão enrustido dentro de nós, que já não parece mais pecado. Nós temos admitido muitas coisas dentro das nossas vidas espirituais, achando que é normal. Nós temos pecado de várias formas, irmãos, e temos achado que isso é normal, mas o Senhor nos chama nesta noite para que nós venhamos fazer uma varredura dentro de nós e reconhecer que nós temos que nos purificar do pecado, que nós temos que pedir ao Senhor que venha trazer sobre nós uma purificação. E para que isso aconteça genuinamente, nós temos que nos arrepender. E quando a palavra do Senhor diz arrependam-se, Ele não está dizendo chora, deita no chão, grita e... não. Tem que haver realmente um aquebrantamento. Tem que realmente ser algo íntimo, interno. Davi, ele entendia isso. E muitas vezes eu e você estamos passando por uma situação e nós falamos que estamos nos arrependendo do pecado, mas depois você vai lá e faz de novo a mesma coisa que estava fazendo hoje. Isso não é arrependimento. Não adianta nós falarmos aqui, não fala mal do seu irmão, mas se o culto demorar 10 minutos a mais, você já sai murmurando. Eu tenho ouvido muito isso nesses últimos dias. Não na rocha, graças a Deus, mas como a gente trabalha com pessoas, carrega pessoas o dia todo, nós temos ouvido muito isso. Pessoas que vão para a igreja, ficam muito tempo na fila para entrar na igreja, porque a igreja é muito grande. Outros porque o culto demorou demais, e aí o irmão já sai murmurando. Perdeu a bênção. Nós temos que começar a nos policiar. Diga assim nesta noite: eu tenho que policiar os meus pensamentos, porque os meus pecados começam nos meus pensamentos. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E me diz uma coisa: como é que nós vamos declarar algo, profetizar algo, cantar salmos durante o dia, se nós não temos meditado na palavra, se nós não temos tido uma vida de oração, se nós não temos tido uma vida de comunhão com o Senhor?
Talvez a nossa vida é muito corrido. É muito corrido. Mas você não precisa dobrar os seus joelhos em qualquer lugar e a todo instante. Mas você pode estar com a sua mente voltada naquilo que é do alto, naquilo que vem do alto. Você tem que começar a entender que você está neste lugar, você está sobre esta terra com um propósito, porque o Senhor nosso Deus, Ele não trabalha sem propósito. E para que o arrependimento genuíno venha, você tem que começar a orar, você tem que começar a meditar na palavra do Senhor, você tem que começar a falar da palavra do Senhor. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, que haja salmo no meio de vós, que haja cântico no meio de vós. Mas diz aí, irmão, quando você se reúne com a sua família, diz aí, quando você está na rodinha dos seus amigos no trabalho, onde a maioria ou quase todos não são cristãos, é difícil permanecer. Mas a Bíblia nos diz que não é impossível, porque Ele diz: eu venci. Se Ele venceu, nós também vamos vencer. Nós só temos que nos posicionar e começar a alimentar a nossa mente, o nosso coração com as coisas que realmente são concernentes ao reino. Davi, ele entendia isso, e por mais que ele errasse, por mais que ele pecasse, ele sabia que a intimidade com Deus, a relação com Deus, traria realmente a quebra de tudo aquilo que ele estava passando. Por isso que ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele entendia que essa comunhão que ele tinha com o Senhor fazia total diferença. E ele já recorre assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Ele entendia isso, ele reconhecia isso. Sabe, irmãos, a nossa relação com o Pai tem que ser sincera. Davi dizia: olha, eu reconheço que contra ti, somente contra ti eu pequei, mas me purifica, Senhor, me lava, e mais alvo do que a neve eu ficarei. Não pode haver mentiras. Você já viu quando o marido mente para a esposa, ou a esposa mente para o marido, ou o filho mente para os pais? Aí a gente costuma dizer assim: está se enganando a si próprio, porque eu já sei o que está acontecendo. Principalmente os pais com os filhos. Está querendo se enganar? Ou está querendo enganar quem? A mesma coisa somos eu e você com o Senhor. Não adianta você querer fazer lisonjas, não adianta você querer falar palavras bonitas, não adianta você querer se dobrar e chorar e bater no peito e fazer aquelas coisas todas, achando que Deus não conhece o seu coração, porque Ele conhece o íntimo do seu ser. Ele sabe quando o seu choro é genuíno, Ele sabe quando a sua lamentação é genuína, Ele sabe quando você se dobra diante dEle e reconhece a sua soberania, a sua grandeza. Ele sabe quando você se dobra diante dEle e reconhece que só Ele pode mudar a sua vida. E Ele também sabe que muitas vezes você fala: Senhor, eu estou colocando diante das tuas mãos esse problema, essa situação. Mas Ele sabe que na terça-feira, se nada acontecer como você espera, você vai lá e vai tirar das mãos dEle e vai querer fazer com as tuas próprias, como tem feito. É por isso que não adianta, irmãos, palavras não convencem o Senhor, choro não convence o Senhor, mas atitudes convence. Coração aquebrantado e contrito convence o Senhor. Tanto é que no final desse capítulo, Davi vai falar assim: ó, o Senhor não está nem aí para a oferta, porque se fosse fácil assim, eu entregaria a oferta e estaria tudo certo.
Mas o que o Senhor não resiste é um coração aquebrantado, é um coração contrito. Isso faz total diferença no Senhor, irmãos. Isso faz total diferença. Quando você fala: Senhor, eu me arrependo, me purifica, me transforma, e realmente o Senhor enxergar lá dentro de você a verdade, a transparência nisso, o querer mudar, o querer ser transformado, o querer se alimentar dessa palavra e viver através dela. Então a primeira parte, Davi vai lá e se quebranta. Davi vai lá e fala: Senhor, usa do teu amor e da tua compaixão e me perdoa. Eu reconheço. Ele fala assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. É tempo da igreja reconhecer onde está errando. É tempo de nós reconhecermos, irmãos, aonde estamos errando, para que nós não venhamos continuar pagando o preço, para que nós não venhamos continuar vivendo uma vida de derrota, uma vida medíocre na presença do Senhor, e ficar questionando o Senhor como se o eu estivesse nos céus, ou como se o eu estivesse na igreja. É tempo de nós nos analisarmos. Ei, a palavra tem vinda do altar. A igreja tem se posicionado no geral para que nós venhamos ser alimentados, dessedentados pelas águas do Espírito. Mas se algo ainda não está acontecendo, está na hora de nós começarmos a olhar para dentro de nós e reconhecer aonde é que eu estou errando, e buscar a transformação da sua vida. Eu reconheço as minhas transgressões, Senhor. Mas o só reconhecer não muda. Tem que haver atitude. Versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Mais uma vez ele reconhecendo: sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu sei que o Senhor desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, aleluias, com o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto a obedecer. O que mais, desde terça-feira, o Senhor falou claramente no meu ouvido: devolve-me a alegria da tua salvação. Quando Davi fala isso, imagino eu que ele estava numa situação muito complicada, irmãos, depois que aconteceu todos os fatos que aconteceu com ele. E talvez ele já não conseguia mais enxergar isso, a alegria de ver Deus travando as batalhas em favor da vida dele, de não ter Deus ali
falando com ele como sempre falava, porque muitas vezes que Davi ia para a batalha, Davi orava e falava: Senhor, eu devo ir? O Senhor falava: vai. Eu devo ficar? O Senhor falava: fica. Sempre o Senhor estava instruindo, sempre o Senhor estava direcionando. Imagino eu que por aquele momento ele já não estava mais ouvindo talvez a voz do Senhor daquela forma a qual ele ouvia antes. E aí ele faz essa oração e ele fala: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Hoje, quando nós falamos de salvação, falamos de morar com Ele. E quando nós falamos de salvação, talvez você não tenha mais nem a alegria da salvação. Sabe por quê? Talvez a alegria do primeiro amor se esfriou. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida de novo, para que nós possamos continuar marchando na presença do Senhor de forma bem correta, para que tudo ande segundo o propósito do Senhor. O Senhor não brinca e o Senhor não trabalha sem propósito. Eu tenho dito muito isso. Eu e você saímos para trabalhar de manhã, muitas vezes oramos e falamos: Senhor, vai comigo e tal, mas nós muitas vezes não falamos: Senhor, qual é o seu propósito para essa semana? Qual é o seu propósito para a minha vida no decorrer desse dia ou dessa semana? Eu vou subir para a tua casa para te cultuar, mas eu tenho um propósito, Senhor. E qual é o seu propósito para a minha vida? É direcionar, irmão, a tua mente, o teu coração, a tua vida naquilo que Deus quer, como Paulo disse na hora da oferta. É alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, ou melhor, que a vontade dele venha se alinhar com a nossa, porque a dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o que eu e você achamos que é o certo, ou que estamos correndo da maneira certa, não é o que Deus gostaria que nós fizéssemos. Sabe por quê? Eu e você, nós olhamos para as coisas e queremos enxergar no natural. E no natural as coisas têm que acontecer certinho, no tempo certo, da maneira certa, como nós entendemos que é o que tem que acontecer. Mas Deus, Ele age de multiformes sabedorias. E muitas vezes nem aquilo que para você é o certo, para Ele vai ser. É por isso que muitas vezes você fala assim: ah, mas o meu socorro vem do Senhor, vem. Aí você fala: mas Senhor, envia o socorro, me ajuda. E você pensa que vai vir do pai, você pensa que vai vir do filho, você pensa que vai vir do irmão. E Deus envia uma outra pessoa para te abençoar, para te ajudar, para orar por você. Quantas vezes, irmãos, tem pessoas que falaram para nós: ó, nós estamos orando por vocês. E são pessoas que, se você for olhar, grosso modo, nem são do nosso convívio, mas são pessoas que são direcionadas pelo Espírito para orar por nós. E você pensa assim: ah, não, mas o grupo de intercessão da minha igreja está lá orando, a minha igreja está orando. E sim, estão. Mas tem pessoas que Deus se levanta para orar por você. Tem amigos que estão orando por você e você nem sabe. Assim, quando você não era nem convertido, irmão, e tinha alguém orando por você. Hoje eu estava me recordando, conversando com os meus filhos e com a pastora em casa, falando a respeito de quando eu aprontava algumas coisinhas na minha adolescência. Eu falei: meu Deus, tinha duas mulheres. Eu falei: aquelas pagaram o preço com a gente, mas oraram por nós, mas pagaram o preço, porque nós dava trabalho. Ai, meu Deus. As duas o Senhor já recolheu, mulheres crentes. Hoje eu reconheço. Naquela época eu falava: meu Deus, mas que mulherzinha chata. Ai, ai. Como a gente falava: meu, sua mãe, Leandro, é chata. Também o Senhor recolheu ele, novo. E hoje eu fico olhando: meu Deus, como aquelas mulheres oraram e de alguma forma tentaram nos ensinar, e nós não queríamos aprender.
E muitas vezes a gente pensa assim: eu só me arrependo de não ter ido para o Senhor antes, quando a gente conhece o Senhor. Mas sabe, irmãos, como eu falei, o Senhor tem um propósito em tudo que Ele faz. E se você tivesse vindo antes, talvez você não teria o testemunho que você tem hoje. Então você veio no tempo certo. E graças a Deus que houve um tempo para você se achegar ainda. Graças a Deus. Então que nesta noite, assim como Davi, ele reconheceu, ele falou: Senhor, me lava com isopo. Isopo é uma planta que era usada muito para purificar objetos e pessoas na antiguidade. E mais alvo do que a neve eu serei. Me purifica, Senhor. Me limpa. E cria em mim um coração puro. E um espírito estável. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que tem ânimo dobre, não pense que receberá algo da parte do Senhor. E o que é ter um ânimo dobre? É balançar. É um dia querer, outro dia não querer. É um dia acreditar e outro dia não acreditar. Como eu disse há pouco, é colocar nas mãos do Senhor hoje, tirar daqui 2 dias ou amanhã. Mas quando o Senhor falar: me dá um espírito estável, um espírito firme, na qual realmente Ele vai se posicionar e Ele vai crer até que aconteça. A presbítera Juliana, quando nos ensinou a respeito da intercessão o ano passado, ela disse isso bem claro: muitos gostam de orar, mas a intercessão é para aqueles que, quando pegam uma causa, eles não param de interceder e de orar até que aquilo seja concluído. Porque quem gosta de orar, ora e tal, orei ali pelo irmão, orei pela igreja, glória a Deus e aleluia. Mas aquele que intercede, ele pega a causa e ele vai até o final, até quando o Senhor bradar. Como disse o pastor Fred no aniversário, até que Deus faça do jeito dele, mas que Ele faça. Então que nós venhamos entender isso, que nós temos que ser firmes, estável. Que o Senhor venha nos dar um coração puro nesta noite. Que o Senhor venha nos transformar. Que nós venhamos buscar em Deus essa transformação e receber de novo a alegria da salvação. Entender, irmãos, que tudo que nós conquistarmos neste mundo, nada se compara à alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nada, 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 nada. Você pode conquistar tudo que você sonha, e eu profetizo que isso se realize na sua vida, mas que isso nunca roube a tua intimidade, a tua comunhão. Que isso nunca roube a sua transparência e a sua verdade diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi poderia dar milhares e milhares de ovelhas, de bois, prata, ouro,
tudo isso Ele poderia oferecer, se isso tocasse o coração do Senhor. Mas se não houver um aquebrantamento, se não houver sinceridade, se não houver verdade, de nada vale até a sua vinda aqui nesta noite. Tem que ter um propósito em tudo isso. Tem que haver uma verdade em tudo isso. E a verdade é a palavra do Senhor que nos garante a vitória. O salmista está dizendo ali, irmã, Pai, coloca a tua palavra nos meus lábios. Do que é que você tem falado? O que é que você tem profetizado? Que louvor tem saído da tua boca? Palavras de vida, palavras positivas, palavras que mudam, por muitas vezes nós pensamos que a salvação não é para todos. Mas sabe, irmãos, Deus resgatou a mim. Deus resgatou a você. Porque é que o pai não pode ser resgatado? Porque é que a mãe não pode ser resgatada? Porque é que o marido não pode ser resgatado? Porque é que a esposa não pode? Porque é que o filho não pode? Quando Deus fez a obra de salvação na sua vida, Ele parou em você e pronto. Ah, irmãos, continua orando e declarando que vai acontecer. Nós somos uma igreja que não vivemos do que vemos, mas daquilo que cremos. A palavra diz que nós temos que viver por fé. Então talvez você não esteja vendo nada acontecendo na vida da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Mas você não tem que ver, você tem que acreditar que no reino dos céus já foi consumado. Que no reino dos céus as coisas já aconteceram. E que por algum momento em breve vai acontecer aqui. Em nome de Jesus. Temos que parar de lançar palavras negativas. Tem uma pessoa que eu não vou me recordar agora, irmãos, mas ele fala assim, e é uma celebridade americana. Ele fala assim: nunca fale algo negativo contra você, nem mesmo de brincadeira. Porque quando você lança a palavra, irmãos, o mundão aí fora, e o teu subconsciente, ele não sabe entender se você está brincando ou falando a verdade. Então até quando você vai brincar falando alguma coisa negativa contra você, você tem que tomar cuidado. Quanto mais falando a respeito de pessoas. Ah, o meu marido não tem jeito não, irmão. Eu já pus na mão do Senhor porque não tem jeito. Ah, o meu filho só por Deus, não tem jeito não. Tem jeito. Teve jeito para Davi, teve jeito para mim, teve jeito para você, vai ter jeito para todos aqueles que se arrependerem. Então que nesta noite você venha trazer à sua memória aquilo que dá esperança. Que você venha encher o seu coração e a sua mente das coisas de Deus. A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, se há algum louvor nisso, pode pensar. Enche a tua mente, enche o teu coração das coisas boas, das coisas puras.
Enche o teu coração e a tua mente das coisas agradáveis. Transforma a sua mente. Busca ser renovada a cada dia com a mente de Cristo. Se encha daquilo que você precisa ter como base e direção para uma vida de vitória diante do Senhor. Abandone os pensamentos pessimistas, negativos. Abandone aquilo que você acha que tem te atrapalhado e começa a buscar em Deus algo que realmente venha transformar a sua vida e venha te fazer ter comunhão com Ele, venha te fazer ter vitória em Deus, em nome de Jesus Cristo. Davi, ele sabia, e ele estava entristecido, ele estava totalmente desnorteado, mas ele falou assim: Senhor, pelo teu amor e pela tua compaixão, tem misericórdia de mim, me perdoa. Davi reconheceu que estava errando. Mas teve um rapaz chamado Acã. Esse precisou ser desmascarado. Em Josué capítulo 7 vai nos contar a história que Josué mandou umas pessoas para ver ali o exército adversário, e eles foram, e o Senhor tinha dado uma ordem: quando vocês forem, não pegue nada daquele povo, não pegue nada do despojo. Mas Acã, ele diz que o olho dele cresceu quando ele viu uma linda capa babilônica, quando ele viu prata, quando ele viu ouro. Ele embolou tudo na capa e levou embora. E o Senhor disse: olha, não traga nada daquele povo amaldiçoado para dentro do arraial dos israelitas. E por causa de um homem, por causa de Acã, o povo de Israel, que tinha tudo para vencer a guerra, eles foram derrotados. E aí Josué e aquele povo rasgaram as suas vestes e começaram a perguntar: mas Senhor, por que é que isso aconteceu? O que é que vão falar de nós? E o Senhor disse: olha, eu não falei para vocês não pegarem nada imundo e trazer para dentro do meu arraial? É por causa disso. E se vocês não se livrarem disso, vocês vão continuar sofrendo as derrotas. Então, irmão, muitas vezes dentro da nossa casa tem que haver uma mudança. Tem que tirar as coisas consagradas a outros deuses, para que Deus possa agir. Tem que arrancar do meio da sua casa aquilo que não provém do Senhor. Senhor, eu não tenho como fazer, Pai, mas me mostra. Eu não estou enxergando aonde que tem alguma coisa que não está agradando ao Senhor, mas o Senhor vai me mostrar e eu vou tirar. Eu vou lançar fora da minha vida, porque eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida de vitória com o Senhor. Se você for ler essa história, irmãos, é forte. O povo morreu queimado e apedrejado, para que eles aprendessem, para que eles fossem tidos como um exemplo de que nós temos que andar de conformidade com a vontade do Senhor. Davi reconheceu. Aquele homem, Acã, teve que ser desmascarado, porque eles começaram a falar assim: Senhor, naquela época eles tiravam a sorte, e a sorte foi caindo na tribo de um, na casa de outro, na família de outro, até que chegou em Acã. E aí eles deram uma prensa, e Acã falou assim: não, realmente, quando eu vi aquilo, os meus olhos se encheram, e eu não pude resistir. Eu peguei tudo isso, e está escondido lá na minha tenda, debaixo da minha cama. Nós não precisamos ser desmascarados. Nós só precisamos reconhecer que Deus é quem cuida de nós. Nós só precisamos é nos aquebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, as coisas não estão fluindo.
mas eu me arrependo. E tem que partir de mim a transformação, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes o erro não está na esposa, não está no filho, não está no esposo, não está no pai nem na mãe. Muitas vezes a mudança e o erro tem que ser tirado de você. Você quer que a esposa mude, você quer que o esposo mude, você quer que os filhos mudem, você quer que o pai mude, que o tio mude. Mas o Senhor está dizendo: quem tem que ser mudado é você. Tem que começar em você. Sabe, irmãos, você tem que parar de começar a apontar para os lados e dizer: Senhor, não, eu reconheço, como Davi fez. Eu reconheço que eu estou errado e eu preciso da tua graça, eu preciso das tuas águas, eu preciso do teu sopro sobre a minha vida, eu preciso ser transformado. Devolve-me a alegria da salvação, devolve-me a alegria da tua bênção e da tua presença. Se coloca de pé nesta noite.